Mas vamos lá, o que tem de bom no trabalho do Paulo Souza? Também quero saber da Mari Show, o que ela vê de positivo no trabalho do novo Mister. Kika. Primeiro eu acho que ele está descobrindo uma versatilidade nos jogadores, encorajando uma versatilidade que a gente não vê no futebol brasileiro. Uma mudança de posicionamento rara no futebol brasileiro. Inclusive, rara, a gente não via com frequência, por exemplo, nem no trabalho do Jesus. Por exemplo, você vê o Everton Ribeiro jogando pela esquerda, você vê o Everton Ribeiro também podendo jogar pela direita, você vê uma movimentação do Gabigol com o Pedro, o Gabigol jogando como segundo atacante, efetivamente, caindo dos dois lados. Inclusive, um dos problemas sérios do Flamengo esse ano, ou melhor, tem sido um problema sério, não é um problema do técnico, é um problema da finalização, como você disse, aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu com o Renato Gaúcho, aconteceu com o Domenech, e está acontecendo agora. O Gabigol, por exemplo, é um jogador fantástico com a perna esquerda e cego com a perna direita. Não dá para ele ser um jogador internacional com essa cegueira na perna direita. Ele tem que se entortar tudo para chutar na bola. Mas, enfim, coisas boas do Paulo Souza. Ele está começando a acertar a defesa já se posiciona melhor, principalmente quando o time está jogando numa marcação sob pressão. A marcação-pressão funcionou muito bem contra o Botafogo e o time está jogando mais compacto. Eu, inclusive, achei que a compactação do Flamengo aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Muito mais rápido do que eu imaginava. Agora, ainda está faltando algumas coisas. Estão faltando algumas coisas. Outras coisas boas que eu vejo no Flamengo é o princípio do desenvolvimento de jogadas através de triangulações, que foi fundamental no trabalho do Jorge Jesus, é fundamental nos grandes times europeus no momento, que é uma triangulação. A triangulação não é simplesmente 3 jogadores participarem de uma jogada. É um jogador receber a bola e haver 2 outros jogadores à disposição daquele jogador. Esse jogador que tem a bola passa para um desses jogadores e se torna automaticamente a segunda opção para aquele jogador que tem a bola. Então o time vai progredindo na direção do gol através de triangulações. E isso, Penido, isso não se desenvolve através de coletivos ou jogos. Só tem um jeito de desenvolver triangulações no futebol. Triangulações sérias contra um time que marca bem, ou um time que joga muito fechado com 2 linhas de 4. É treino específico. E é difícil de treinar isso, cara. Por quê? Porque você precisa ter bons marcadores do outro lado à disposição, você precisa criar situações de jogos. E no Brasil, né, a maior parte dos treinadores, para treinar triangulações, eles treinam aproximação em campo reduzido. Isso não é nada, isso não existe. Você só está colocando os jogadores mais próximos. Você está ensaiando essa dança de você tocar a bola para um jogador e você treinar o jogador que não está com a bola a correr em volta do outro jogador para se tornar opção. E aí, alguns jogadores do Flamengo, aí eu corroboro sua opinião com relação às críticas individuais, tem dificuldade de fazer isso. O Arão, por exemplo, não vou nem entrar na discussão do Arão aqui, é uma discussão histórica aqui desse canal, né? Alguns amam, outros odeiam, né? Infinito. Não vou nem entrar nessa discussão. Quando o Arão se aposentar, ainda vai ter a discussão. Vai ser para sempre, né, cara? O Flamengo campeão de 2019 era ótimo, exceção ao Arão, né? A gente vai ouvir isso para sempre. O Arão, por exemplo, tem essa dificuldade. Ele não consegue fazer essa movimentação. Ele passa a bola e ele começa a trotar automaticamente. E se você voltar lá no Jesus, tá mal, Arão? Era isso que ele estava reclamando. Era a posição o drive do cara, né? É a forma, o modus operandi ali, o Villarão. É a falha de marcação e a falha da movimentação da triangulação. Então é um defeito. Ele tem esse defeito. O Everton Ribeiro também não está conseguindo mais fazer. Conseguia fazer, mas não está mais conseguindo. Talvez seja um problema físico. Já não tem mais esse gás, você precisa de gás. E o Andréas Pereira também não consegue fazer. Esses 3 jogadores não fazem isso. Então, vai precisar de um treinamento específico. É bem complicado esse processo de treinamento. Agora, o Paulo Souza e a equipe, né, o staff do Paulo Souza, eles estão satisfeitos, né, com os avanços técnicos e táticos nessa semana aí de treinamento que começou na terça-feira. O Flamengo já finalizou a preparação para o Clássico. Né? Vou dar uma lida aqui para o chat, rolar a bola para a Mari Show também, né, a hora que tá avançando. O Simon interagindo com a galera, o Simon, né, que tem uma questão gravíssima com o Ilharão também. Né? O Vicente Flá elogiando o corte de cabelo do Arão. E comentando exatamente uma questão tática do time, que falta armação pelo meio, segundo o Vicente Flá. Ele acha que o time cria muito pelas laterais ainda. O Pedro Luiz dispensaria Léo Pereira, René, Rodinei?
pegaria o Santos, o goleiro Santos, o Pablo e um lateral direito titular para fechar. Pedro Luiz está aqui com a gente, Naldo Silva, também um abraço para ele, para o Gustavo Horta. E, gente, deixa o seu like aqui, se inscreva no Coluna do Fla, no Coluna do Fla Play e também no canal Mundo na Bola. Já botei o link aí no chat, dá uma subidinha aí, se inscreva lá que as análises são de primeira. Mandar um beijo também para o Cristiano Oliveira, né, que está sempre lá, também no canal Mundo na Bola. Sempre aqui também, inclusive. Sempre aqui também, o Cristiano. Vamos lá, Mariana, o que tem de bom no trabalho do Paulo Souza? Primeiro, é um cara que fala do jogo porque ele entende o jogo, né? Então, já começa por aí, uma crítica direta. Você concorda com essa do Simon aqui, que o Paulo Souza, Mari, que o Paulo Souza parece ter algo que tínhamos carência, né? Pulso firme, comando, coisa que desde o JJ o Flamengo não experimentava. Você concorda com isso? Ele faz uma cobrança muito direta, mas eu vejo que ele é uma, digamos assim, uma liderança. Ele é mais gentil, se eu posso usar essa palavra. Ele é mais educado. Ele não quer ser isso. Ele não quer ser aquele cara que chega, bate na mesa e muda tudo. Que talvez às vezes o Flamengo precisa, como aconteceu com o JJ. Mas ele claramente quer fazer o trabalho dele respeitando a cultura, respeitando o torcedor, respeitando a história do clube. Ele quer estar imerso naquela situação e fazer parte. Ele se coloca como parte no processo de evolução, melhora, conquista de títulos. Então, eu já vejo isso com bons olhos. Então, em nenhum momento ele fala o Flamengo precisa disso, ele não. O nosso Flamengo, os meus jogadores, os nossos jogadores. Né? Então, assim, ele sempre faz questão de se inserir no contexto. Então, eu acho isso muito inteligente da parte dele, porque ele não é um agente sozinho, ele também não é um cara que está de fora como um consultor apontando os erros e alguém vai fazer. Não, ele é o cara que está diretamente ligado na possibilidade dessa melhora. Né? Claramente, no meu ponto de vista, ele chega preocupado com a defesa, né? Tanto que ele só jogou um jogo com 2 zagueiros, que jogou exatamente, foi o jogo contra o Madureira, que era a Noga e o Cleiton, né? Que o Flamengo sai perdendo, por conta também do erro de posicionamento do Diego Alves. Mas todos os jogos ele vai com 3 zagueiros, tentando 2 pontas como se fossem híbridos. Uma, quando o Davi Luiz está em campo, que ele se apresenta mais no meio campo, e outra, muito mais utilizada, que é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz se apresenta muito mais para tentar ajudar do que o lado direito, porque o lado direito ainda tem essa indefinição. Volta o Rodrigo Caio, não volta, chegou o Fabrício Bruno, e o Fabrício Bruno também é novo na história, né? Mas claramente, para mim, ele chega preocupado em ajeitar a defesa, né? Em dar mais segurança para a defesa do Flamengo e, assim, tirando os erros do Isla no Fluminense, contra o Fluminense, o erro do Rodinei contra o Atlético, eu acho que o desempenho da defesa, de uma certa forma, é bom, né? Principalmente quando o Felipe Luiz está em campo, porque ele faz muito bem essa movimentação da cobertura, o posicionamento da bola, até para a bola aérea, que ele não é um especialista, né? Então, ele ajuda muito no posicionamento dos zagueiros, ele orienta e tudo mais. Agora, eu não sei o Kika, mas para mim, nos 2 jogos onde ocorreram falhas dos goleiros, inclusive no jogo contra o Botafogo, que o Léo Pereira faz o gol contra, o Léo Pereira não pode ser o substituto do Davi Luiz, né? Porque para ser esse zagueiro central ali, ele praticamente o tempo todo, o espaço desse zagueiro central, ele se confunde com o espaço do goleiro, principalmente quando está todo mundo na pequena área. E o Léo Pereira, ele não consegue se movimentar sem atrapalhar a movimentação do goleiro. Né? Então, assim, eu não vejo ele como sendo essa peça. Talvez o Gustavo Henrique, talvez o que sabe, já jogou mais ali naquela função, e o próprio Rodrigo Caio, se voltar, né? Que também é uma incógnita muito grande. Inclusive, mas assim, o Léo Pereira, para mim, está vetado como sendo o substituto do Davi Luiz, porque assim, ele não consegue, ele atrapalha o goleiro de fato.
Quero saber do Kiko o que ele acha do Fabrício Bruno, né? Recentemente, após manifestações da galera da torcida do Flamengo nas redes sociais, etc. e tal, a galera falando, pô, os reforços do Flamengo não renderam, né? Fabrício Bruno e Marinho e tal ainda não aconteceram. Será que vai? Será que não vai? O Fabrício Bruno, que ele tem essa capacidade de ser titular do Flamengo, essa é o questionamento que eu faço para você. Se quiser comentar do Marinho também, fica à vontade. E o Simon Ledo aqui no chat falando que o Paulo Souza é que nem o Kika, é estiloso. Né, e o Simon é ciumento. É estiloso, né? Morre de ciúme. Que paradinho. Aqui, rapidamente, mandar um abraço para a galera de Salvador, que também está representada aqui. O Pedro Luiz está direto de Salvador, galera soteropolitana, todos os cantos do Brasil. O Lázaro Natanael comemorando, né, o retorno de Fabrício Kika, fazia meses. É 1º de 2022, se não me engano, né? Primeira não. Acho que eu já tive aqui já. Não, já fez. Né? 22? Esse ano já. Então aí, muito bom, sempre bom. Venha sempre o Arthur Tony Dandel, atleticano, nosso torcedor do Atlético, que sempre participa enriquecendo o debate, falando. Tem uma coisa que percebo no trabalho do Paulo Souza, é que muita gente fala que o time do Flamengo joga com 3 zagueiros, mas pela movimentação eu sempre vejo uma linha com 4 jogadores, diz o Arthur Tony Dandel. Kika, palavra toda contigo. Opa, e ele vai ver sempre, em qualquer time que jogue com 3 zagueiros, a última linha tem 4 homens. É sempre assim. Por quê? Porque com 3 jogadores é impossível cobrir todos os espaços. Então, se você tiver 3 jogadores, vai ter uma brecha em algum lugar. Se o time adversário virar a bola rapidamente, ou com um jogador que saiba bater bem na bola e virar de um lado para o outro automaticamente com um chute, ou com um volante rápido tocando, fazendo uma virada rápida, vai sobrar um espaço de marcação. Então, teoricamente, um time que joga com 3 zagueiros sempre vai ter um dos alas recuando para fazer a linha de 4 quando o time estiver sob pressão. É assim que funciona. Dificilmente você vai ver um time só com 3 zagueiros na última linha, porque falta espaço. Fabrício Bruno, eu acho que é um jogador bom de combate. Eu não acho que ele seja um jogador lentíssimo, não. Tem a galera que fala que é um jogador super lento. Eu não acho que ele é lento, não. Eu acho que ele é um jogador que a melhor característica dele é o jogador de combate. Você tem a caracterização dos zagueiros. É difícil você encontrar um zagueiro que saia para dar o combate, ou seja, que saia da sua posição, dê o combate e volte para a linha. Jogador estático, que é o jogador que recebe o jogador adversário e consegue fazer o combate, o Fabrício Bruno é nisso. E o zagueiro veloz, que sai rapidamente para fazer a cobertura e dar combate. Você não encontra um zagueiro, talvez por menos de, 50 milhões de euros, que faça essas 3 coisas muito bem. Não tem. Então você tem que compor a sua linha de zaga com um jogador rápido, que é aquele jogador que vai fazer a cobertura, vai dar a varrida, né, por trás dos laterais e do próprio zagueiro que está do lado dele. Você vai encontrar um jogador bom de dar combate e um jogador bom que saia para dar um combate curto. Né? Então você tem que compor. Eu acho que o Fabrício Bruno tem condição de ser titular no Flamengo, como o Gustavo Henrique também tem condição de ser titular do Flamengo, se o time se acertar defensivamente. O que quer dizer isso? É ver a linha de 3, zagueiros bem montada, com o ala voltando para compor a linha de 4, e com a linha que vai estar diretamente à frente dessa linha, também se aproximando, montando um time compacto. Qualquer time que jogue com 2 linhas de 4 bem compactas, bem organizadas, consegue ter jogadores medianos como titulares. Por quê? Porque é uma linha o que se chama, na parte teórica do futebol, de autocobertura. Né? Se o cara dribla um, tem sempre um jogador perto para dar. Eu acho que o Fabrício Bruno tem condição de ser, sim. Eu acho que o Flamengo, se tiver todos os zagueiros disponíveis, zagueiros bons disponíveis, né? Digamos assim, né? Rodrigo Caio, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, um desses 3 vai rodar. Acho que não vai dar para jogar com esses 3. Vai jogar com 2 deles e aí vai jogar com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz sai naturalmente no transcorrer dos revezamentos do Paulo Souza, e aí que começa a ficar complicado. Por quê? Porque aí começa a ter problema na saída de bola. Se não tiver o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, vai ter que começar a ter uma outra estrutura, porque não dá para garantir a saída de bola com um jogador bom. Então você vai ter que puxar um volante para fazer a saída de bola. E é isso que o Paulo Souza vai ter já certeza absoluta que está treinando. Quem é que sai jogando? Não dá para sair jogando. Você vai sair jogando com o Rodinei? Não vai sair jogando com o Rodinei, né? Você não vai ter coragem de sair jogando com o Rodinei, né? Você não é bravo o suficiente para isso, né? Você vai sair jogando com o Felipe Luiz de um lado, você vai trazer o André, você vai trazer o João Gomes, que também
Eu não confio numa saída de bola do João Gomes, acho que é um jogador que ainda oscila, apesar de ser um jogador voluntarioso e tal, não é um cara para sair jogando. Então o Flamengo tem que acertar. O Fabrício Bruno também não é um jogador para sair jogando. Então ele vai ser um cara que pode ser titular se for o cara do combate. É o homem que vai ficar centralizado, não vai ser desculpem, o zagueiro que vai dar cobertura nos laterais, nem do outro zagueiro, vai ser o cara do combate centralizado. Eu acho que ele vai fazer isso bem, apesar de ter errado também no segundo gol do Atlético Mineiro, né, que deu espaço lá para o Hulk fazer lá o movimento bailarina na frente dele, parecia uma dançarina de balé, e o Fabrício Bruno de um lado, o Fabrício Bruno de outro. Kika, dá um desconto que o Hulk mata na coxa e tira ele da jogada, pô. O cara também tá na frente. Na frente dele também tem um atacante de qualidade, entendeu? Então, também tem um atacante de qualidade. Se fosse o Gabigol fazendo aquela jogada, era craque, gênio, tirou com a perna. Se a gente fosse analista do Atlético, a gente diria que o Fabrício Bruno errou também. A gente elogiaria. Porque é o seguinte, Moscou. É o seguinte, tem um princípio básico ali naquele lance. Acho que ele ficou meio pregado ali. Justamente pelo Hulk ser bom jogador e ser forte. Ele tem que estar colado no cara. Entendeu? Antigamente, quando não tinha VAR, você segurava a camisa do cara, colava aqui o braço, aqui, ó, curtinho, o bracinho de tiranossauro e grudava na camisa do cara. É assim que a gente Foi mais ou menos o que o Davi Luiz fez, né? O Davi Luiz fez, né? O Davi Luiz colou no Hulk e o Hulk perdeu praticamente todas as jogadas. Antigamente, até treinado isso aqui, ó. O seu treinador falava o seguinte: se você for agarrar alguém pela camisa, você precisa botar o seu cotovelo do lado do corpo. Você não abre o cotovelo. Se abrir o cotovelo, o juiz vai ver. Então você tem que ficar com o cotovelo colado e a sua mão. Deixa eu baixar a câmera aqui, ó. Você fica colado e você fica aqui assim, ó. Agora não dá mais para fazer isso por causa do VAR. Mas aí tem uma outra alternativa também, que agora o treino, agora sem sacanagem, falando sério, isso é, quando eu jogava futebol, né, 2.000 anos atrás. Agora 1847. é diferente. 46. E agora é diferente, parceiro. Agora é o ombro. Você tem que estar colado no cara para quando a bola chegar nele, você dá um tranco no cara com o seu ombro. Nenhum juiz vai marcar pênalti se você der um tranco no ombro no atacante dentro da área, para o cara ter dificuldade de dominar. Então, o cara vai subir, você está fincado no chão, você faz a base e você coloca o seu ombro no jogador. Isso é básico, isso se treina. Hoje, antigamente, sem sacanagem nenhuma, você treinava se agarrar os caras pela camisa, né? Agora, não dá para fazer mais isso. Agora você tem que dar o tranco. E ele não deu isso, ele deu 1 metro pro Hulk. E aí é o seguinte, cagada coletiva, né? Desculpa pelo cagada aí, produção. Cagada coletiva. A bola passa 19 metros acima na cabeça do Rodinei, chega no Vargas, chegou a bola no Vargas, cara, você tem que colar no Hulk, pelo amor de Deus, né, cara? Você tinha que estar colado no Hulk, porque essa bola vai chegar no cara, entendeu? Pois é. Então, Kika, olha só, completa essa frase. Vai lá. Eu acho que o Fabrício Bruno tem condição de ser titular, sim, num time acertado. Se deixar esse cara, ele e o Davi Luiz, de passagem, o Davi Luiz um pouco menos, mas se deixar esse cara ser o cara da cobertura, o cara que vai cobrir dos dois lados, ferrou, cara.